partido, a participação política das mulheres é um compromisso. Lutamos por nossos direitos, contra a discriminação e violência. O meu partido é presidido por uma mulher e a maioria da nossa bancada na Câmara dos Deputados é de mulheres. O meu partido é o PCdoB. E você? Está esperando o quê para se juntar com a gente? Vem pro PCdoB, o partido das mulheres e do socialismo. Essa é a conta corrente do seu banco. Aqui você coloca o seu dinheiro e ele rende zero. Não sai do lugar. E essa é a conta rendeira do PagBank. Você coloca o seu dinheiro e ele rende 100% do CDI, sem você fazer nada. Saia já do seu banco e venha para o PagBank. Em menos de 3 minutos, você baixa o app e abre sua conta rendeira grátis. PagBank, seu dinheiro rende mais. A partir de 2026, pela primeira vez na história, quem ganha até R$ 5.000 não vai mais pagar imposto de renda, imposto zero. Com a aprovação dessa proposta, o governo vai beneficiar 10 milhões de brasileiros. E para compensar a arrecadação, apenas 141 mil pessoas de alta renda vão passar a contribuir com o mínimo. É mais dinheiro no bolso para aquecer a economia e fazer o país crescer mais. É o governo federal construindo um Brasil mais justo. Que tudo esse filtro! Não precisa de filtro para se livrar das manchas. Chegou o Dove Facial. Reduz manchas em 2 semanas. Clinicamente comprovado. Quer ganhar um T-Cross ou quer ganhar um apartamento? Quer ganhar um Nivus ou quer ganhar uma casa? Quer ganhar uma Renegade ou quer ganhar outro apartamento? Quer ganhar uma Fiat Toro ou quer ganhar outra casa? E ainda mais 250 Pix de até R$ 5.000 na hora, porque no Viva Sorte tem bilhete premiado. Tudo isso por R$ 1,99, compre já o seu. Realizar sonhos e fazer o bem, no Cinema Júnior, isso é Viva Sorte Capitalização. Pô, Júnior, cerveja amarga na praia. É pet escola. A cerveja que desce é bom. Beba com moderação. E aí, como foi o treino? Foi ótimo, mas a melhor parte vem agora. Meu bar tava novo. Preciso provar. Mas esse jogo é bom demais. Vou treinar também. 1, 2, Tá bonito. 3. Só pode ser coisa do holandesa. As vitórias da minha vida nunca foram fáceis. Aos 4 meses, eu superei uma das principais batalhas. Eu venci a leucemia. Daí pra frente, eu continuei apostando que tudo ia dar certo. Não é que deu mesmo? Ganhei títulos, honrarias, fama. Saí várias vezes vencedor. E já que é pra apostar, eu escolho a melhor. Viva a Sorte Bet. Bet é coisa séria. Bet é na Viva Sorte Bet. Já estamos de volta ao vivo com o SBT Brasil e eu chamo a sua atenção agora para este caso. Um homem foi preso depois de atropelar de propósito um adolescente na zona leste de São Paulo. Nós vamos conversar agora ao vivo com o Álvaro Nocera, que traz mais detalhes, retornando para atualizar todas as notícias ao vivo para você aqui no SBT Brasil. Álvaro, quando é que aconteceu este caso? Conta tudo pra gente, por favor. Boa noite, César, e todo mundo que acompanha o SBT Brasil. Esse caso aconteceu na última terça-feira e câmeras de segurança que registraram o momento exato deste atropelamento só foram divulgadas agora. No vídeo é possível ver o adolescente voltando da escola junto com a irmã. Em seguida, um carro se aproxima e atinge o adolescente, que cai no chão. Pouco depois, o motorista e o filho descem do carro e tem início uma discussão. Segundo o boletim de ocorrência, os dois adolescentes brigaram na escola. O homem acabou preso em flagrante, mas foi solto depois de pagar a fiança. O menor atropelado teve ferimento no tornozelo. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação disse que não há registros de briga na escola onde os adolescentes estudam e que toma medidas para prevenir o bullying. César. Obrigado pelas informações, Álvaro. Lamentavelmente, nós temos sempre aquela história de que os pais são espelhos para os filhos.
E dessa forma ele foi um péssimo exemplo para o filho. A gente espera realmente, as imagens estão aí, você acompanhou, para que tudo possa ser solucionado e que ele possa ser responsabilizado pelo crime que ele cometeu, porque o que ele fez é crime. Obrigado pelas informações, Alfa. Apesar de funcionar em várias capitais do país, o serviço de mototáxi por aplicativo está suspenso na cidade de São Paulo. Mas a Câmara Municipal analisa projetos para regulamentar a atividade. O trânsito na maior cidade do país é tão intenso quanto a discussão sobre o serviço de mototáxi. Deve ou não funcionar? Quem quiser se locomover de moto, tem direito de se locomover de moto. Mais rápido, mais fácil. O seu preço talvez mais em conta. Você não tem segurança em setor nenhum. O de moto, táxi, vai ser mais um. Tanto para o passageiro como para o motoboy. A população também pega carona no debate. É uma distinção esporte, né? São Paulo deveria ter já, né? Eu já tenho medo de andar de moto, né? E aí não sinto confiante em andar com outra pessoa que eu nunca vi na minha vida de moto, né? O assunto virou briga judicial. Um decreto municipal proíbe a atividade desde 2023. Mas em janeiro deste ano, as empresas de aplicativos chegaram a oferecer o serviço por alguns dias, fora do centro expandido da capital. Elas afirmavam estar amparadas pela Política Nacional de Mobilidade Urbana. Em 27 de janeiro, a Justiça Paulista determinou a suspensão imediata do serviço até o julgamento de uma ação movida pela Prefeitura. O caso vai ser analisado pelo TJ no dia 7 de abril. Um dos principais argumentos do prefeito Ricardo Nunes é o risco de acidentes. No ano passado, o número de mortes registradas no trânsito em São Paulo e região metropolitana cresceu 18% em comparação a 2023. Os motociclistas que estão mais expostos ao risco são aqueles que usam a moto para trabalhar, porque ficam mais tempo no trânsito. Em média, eles passam 12 horas por dia circulando pelas ruas. O sindicato da categoria afirma que só será a favor da atividade de mototáxi se a regulamentação priorizar a segurança do piloto e do passageiro. Transportar pessoas é totalmente diferente de transportar mercadoria. A lei, para ela poder se tornar uma lei constitucional, ela não pode deixar de observar os parâmetros mínimos de segurança, que é a qualificação do profissional que vai estar conduzindo essa motocicleta, e aí um ingrediente a mais, que é com um personagem na garupa. A Câmara Municipal defende que antes do serviço ser colocado na rua, é preciso regulamentá-lo. Por isso, os vereadores analisam projetos sobre como os mototáxis deveriam trabalhar. Eu não sou contra o serviço. Eu acredito que, primeiro, a população tem que saber os riscos que pode ter esse tipo de transporte, os prejuízos para cada um e para a família, quanto isso vai custar para a sociedade. A cidade precisa de mobilidade. Esse serviço vai ajudar? Ok, porém, o quanto ele atrapalha? Então, isso tem que ser discutido. E precisa ter uma regulamentação forte para esse tipo de trabalho. E você é a favor ou contra o serviço de mototáxi? Olha, o IBGE divulgou hoje o IPCA 15, considerado a prévia da inflação oficial. O índice avançou 0,64% agora em março. Com isso, o acumulado nos últimos 12 meses, o IPCA 15 está em 5,26%, portanto, bem acima do teto da meta de inflação, que é de 4,5%. O grupo de alimentação e bebidas foi o que registrou o maior aumento de 1,09%. Os itens que mais subiram estão aqui, olha. O ovo de galinha, quase 20%. O tomate e o café moído completam a lista. E dentro do grupo de transportes, os combustíveis subiram 1,88%. O Banco Central reduziu a previsão de crescimento da economia brasileira para este ano. Acompanhe. O relatório do Banco Central trouxe uma redução na estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto. Segundo as novas projeções, o PIB vai crescer 1,9% e não mais 2,1% em 2025. A desaceleração no ritmo de crescimento é um indicativo de que a alta de juros fez efeito. Juros mais altos representam empréstimos mais caros e estimulam a poupança, tirando o incentivo à produção e ao consumo. O Banco Central tem consciência que esse é um momento
mais incômodo do ponto de vista de indicadores econômicos, que você vai estar com uma taxa de juros caminhando aí para um patamar elevado do ponto de vista de contração e ainda com uma inflação que vai estar rodando acima da meta e que a gente espera, dentro do cenário que está projetado ali, que isso vai começar a bater na atividade. As expectativas do governo para o PIB e a inflação são mais otimistas. Na última semana, o presidente Lula afirmou que o Brasil deve crescer acima de 3% neste ano. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aposta numa inflação menor que a de 2024. Eu acredito que nós possamos nos surpreender positivamente, em virtude de safra, em virtude do comportamento do câmbio, até em virtude do que a geopolítica está nos reservando, que é um preço que pode ser o oposto do que está sendo projetado. A estratégia do Banco Central é como uma balança, peso e contrapeso. Se a inflação está pesada, puxando a economia para baixo, cabe ao Banco Central pesar a mão também na taxa básica de juros, para equilibrar a economia. E é isso que deve continuar acontecendo. O relatório divulgado hoje pelo Banco Central mostra que a chance de a inflação ficar acima do teto de 4,5% em 2025 subiu de 50% para 70%. A projeção para o fim do ano é de 5,1%. Com o índice fora da meta, os juros devem ficar altos por mais tempo. Galípolo disse que ainda na gestão do ex-presidente Roberto Campos Neto, assumiu a condução das reuniões que decidem sobre a taxa básica de juros. Eu já tinha dito em dezembro que o Roberto tinha sido generoso e já na última reunião permitir que eu pudesse assumir um papel maior de protagonismo ao longo da discussão naquela reunião do Copom. Para além disso, todos os diretores têm autonomia e em todos os meus votos e todos os votos dos diretores está lá expresso o que é a consciência e a visão de cada um dos diretores. As decisões têm sido unânimes já há algum tempo. Olha, vamos falar de futebol? Amanhã a CBF marcou uma reunião com o técnico Dorival Júnior, que pode ser demitido do cargo de treinador da seleção brasileira. Por isso, nós vamos agora até o Rio de Janeiro falar com o nosso comentarista Vene Casagrande, que conversou com o técnico português Jorge Jesus, que é um dos, digamos assim, cotados para uma provável substituição, caso realmente se confirme a saída de Dorival Júnior, e ele traz novidades para a gente. Vene, o que você conversou com o Jorge Jesus? Você foi muito próximo dele, né? Ele treinar o Flamengo aí, você é favorável? Você gostaria de ver o Jorge de Jesus no comando da seleção brasileira, meu querido amigo? Boa noite. Boa noite, César. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Pois é, o Jorge Jesus entrou em contato comigo e pediu para me avisar em todos os programas aqui, para eu avisar em todos os programas aqui no SBT, que ele não tem nenhum problema com o Neymar. Vamos contextualizar essa história, César. Em janeiro, o Jorge Jesus, treinador do Al Hilal, liberou o Neymar, alegando que o Neymar não tinha condições físicas para aguentar a temporada. O tempo passou, Dorival Júnior não deu conta do recado na seleção brasileira e agora, como você bem mencionou, o Jorge Jesus é um dos nomes cotados pela CBF para substituir o Dorival. Mas aí muita gente especulou esse problema com o Neymar. Como é que seria a relação dele com o Neymar? E diante disso, ele me escolheu e pediu para avisar a todos aqui da imprensa, aqui no SBT, que ele não tem nenhum problema com o Neymar e que não seria um empecilho essa situação envolvendo o craque brasileiro para ele assumir um possível convite da CBF. Lembrando, César, esse é um dos sonhos do Jorge Jesus na carreira como treinador, assumir a seleção brasileira. Então, para aqueles que acham que o Jorge Jesus é o salvador da pátria para buscar o título da Copa do Mundo no ano que vem, Jorge Jesus cada vez mais próximo. Claro, temos que esperar a saída do Dorival Júnior, que, como você bem mencionou, deve acontecer nessa sexta-feira em uma reunião na CBF. Você falou, mas não respondeu. Você gostaria de ver o Jorge Jesus comandando a seleção brasileira ou não? Gostaria. Para mim é o nome ideal nesse momento, César. E eu vou justificar por que eu gostaria. Não é só pelo sucesso que ele teve à frente aqui do Flamengo no futebol carioca. Eu acho que ele tem todos os requisitos nesse momento. Ele tem um histórico aqui no futebol brasileiro, conhece a cultura do futebol brasileiro, tem conhecimento técnico para isso e o melhor nesse momento, ele chegaria no vestiário e teria condições de cobrar todos os jogadores uma melhoria dentro de campo. Então acho que nesse momento a CBF deveria sim olhar para o Jorge Jesus. Para mim é o melhor nome. Acho que no futebol brasileiro não tem outro nome. Muita gente pede o Felipe Luiz muito cedo ainda, embora ele esteja tendo um sucesso nesse começo de carreira,
Mas a informação que eu tenho também é que o Felipe Luiz nem sequer aceitaria um convite nesse momento. E o Jorge Jesus, portanto, é um dos nomes aí da CBF. Para as informações, uma ótima noite a você e a todos aí do Rio de Janeiro. Vamos aguardar. E ele vai trazer sempre as informações para você ao vivo aqui no SBT Brasil. Líderes europeus se reuniram hoje na França para discutir garantias de segurança à Ucrânia. O grupo descartou retirar as sanções financeiras impostas contra a Rússia, contrariando assim uma exigência feita por Moscou para cumprir o cessar-fogo no Mar Negro. A cúpula no Palácio do Eliseu reuniu cerca de 30 chefes de Estado, além de autoridades da União Europeia e da OTAN, a Aliança Militar Ocidental. Os líderes da França e do Reino Unido falaram sobre o plano de enviar tropas europeias à Ucrânia, depois que um cessar-fogo entrar em vigor. Queremos proteger terra, ar e mar, mas a ideia não é substituir o exército ucraniano, disse o presidente da França, Emmanuel Macron. O maior objetivo é alcançar a paz justa e duradoura, declarou o primeiro-ministro britânico. Keir Starmer disse ainda que a Europa está se mobilizando numa escala não vista há décadas. A União Europeia tem sofrido pressão do presidente americano Donald Trump para assumir mais responsabilidades e aumentar os investimentos em segurança no continente. Uma tarefa complicada, num momento de desempenho econômico fraco aqui na Europa. O envio de tropas para a Ucrânia não é consenso entre os europeus. Vários países não estão dispostos a mandar seus militares, principalmente aqueles que reduziram os gastos com defesa nas últimas décadas. A cúpula de segurança aconteceu em meio a um esforço diplomático para botar um fim a mais de 3 anos de guerra. Os Estados Unidos anunciaram que vão taxar em 25% todos os carros importados. O Japão está entre os 5 países que mais exportam carros aos Estados Unidos. Também estão na lista Coreia do Sul e Alemanha, além de Canadá e México, que possuem fábricas de montadoras americanas nos seus territórios. Na visita oficial ao país asiático, Lula disse que vai acionar a organização... Tchau. Tchau. Dá um beijo, pai. Um beijo. Não quero.